Assir, de perseguidor a seguidor. Zacarias era uma pessoa muito legal, decente e extremamente inteligente. Ele era o único cristão em toda a escola. Eu o odiava. Como muçulmano, acreditava que deveria ser melhor do que ele, mas na verdade, ele era melhor do que eu. Isso me enchia de raiva. Todos os dias, meus amigos e eu o agredíamos quando íamos para a escola. Até que um certo dia decidimos que à noite iríamos matá-lo. Éramos 5. A noite estava escura e fria e sabíamos o caminho por onde ele passaria. Fomos rapidamente até lá, nos adiantamos e subimos em cima de uma árvore. De longe o avistamos, pois ele carregava uma tocha na mão. E conforme se aproximava, a luz da chama crescia. No exato momento em que passou por baixo da árvore, pulamos em cima dele. Ele começou a chorar e a gritar. Nós o espancamos brutalmente. Quebramos seu braço e uma de suas pernas. Ele sangrava muito e implorava por ajuda. Coloquei a minha mão sobre a sua boca para abafar qualquer som que ele pudesse fazer. Senti um grande orgulho por estar realizando algo para lá. Eu queria agradá-lo. De repente, Zacarias já não conseguia mais respirar. Sua voz silenciou. O jogamos na mata, entre a vida e a morte. E voltamos para casa, para nos limparmos e orarmos. Depois daquela noite, nunca mais vi Zacarias. Ele não voltou à escola e nunca mais ouvi falar dele. Eu nasci e fui criado em uma família muçulmana do Sudão. Éramos muito fanáticos. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, meu pai me levou para uma escola do Alcorão no meio do deserto e me deixou lá. Eu não sabia se algum dia ele voltaria para me buscar. Na escola, o imã, o líder religioso, nos ensinava que a partir daquele momento nós não pertencíamos mais às nossas famílias, mas agora pertencíamos a uma comunidade muçulmana e deveríamos lutar por ela e permanecer leais a essa comunidade. Nós, os alunos, nos sentávamos em círculo e o imã se posicionava no centro do círculo com um longo chicote na mão. Éramos forçados a memorizar o Alcorão e qualquer erro que cometêssemos resultava em um golpe de chicote no meio das nossas cabeças. Não podíamos chorar, pois na minha cultura um homem não deve chorar. Mas todas as noites, na minha cama, eu chorava muito. Depois de alguns anos, quando voltei para casa, meu coração estava cheio de ódio, especialmente em relação àqueles que não eram muçulmanos. Comecei a me preparar para lutar por Alá na Jihad, a Guerra Santa. No entanto, todas as noites, quando me deitava e desligava as luzes, era tomado por um sentimento de incerteza sobre o que aconteceria comigo se eu morresse. Então, algo inesperado aconteceu em minha família. Um dos meus tios se tornou cristão. Eu não podia acreditar. Ele era como eu, odiava os cristãos e desejava matá-los. Fiquei furioso e pensei que ele iria direto para o inferno. Eu até considerei falar com ele sobre o significado do Islã, mas sabia que ele conhecia a fé muçulmana melhor do que eu. Nessa mesma época, meu primo ficou muito doente. Os médicos disseram que ele tinha poucos dias de vida. Era um garoto apenas. Um dia, eu estava no hospital com ele e 2 cristãos foram visitá-lo. Um deles estendeu a mão para me cumprimentar, mas ao perceber que era cristão, recusei o aperto de mão. Perguntei o que eles estavam fazendo ali e um deles respondeu que tinha ouvido falar da criança doente e eles queriam orar por ela. Eu era tão ignorante que nem sabia que cristãos oravam ou acreditavam em Deus. Por educação, permiti que orassem, mas pedi que saíssem logo depois, porque eu não queria vê-los mais. Eu tinha certeza de que suas orações não fariam diferença, mas eu estava curioso para ver como eles oravam. Quando começaram a orar, percebi algo diferente. Primeiro, eles oravam com compaixão e falavam com Deus como se o conhecesse, como alguém que conversava com um amigo. Eles pediram a Deus que curassem a criança. Fiquei me perguntando, quem são essas pessoas que falam com Deus dessa maneira?
Outra coisa que me chamou a atenção foi o amor que havia na oração deles. Eu os odiava, mas eles amavam aquela criança. Eles oraram por ela com amor e oraram no nome de Jesus Cristo. E no momento que eles disseram amém, algo inacreditável aconteceu. A criança abriu os olhos pela primeira vez em 4 semanas. Ele começou a mover as suas mãos, começou a falar, sentou-se na sua cama e logo depois começou a caminhar. Eu não podia acreditar naquilo que eu estava vendo. Como a oração de cristãos podia fazer isso? Então, uma das pessoas que orou sentou-se ao meu lado e começou a falar comigo. Ele me disse que Jesus afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ele continuou explicando que nascemos separados de Deus, porque somos pecadores por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso, todos nós estamos distantes de Deus. Então eu perguntei: "Tá, mas qual é a solução para isso?" E ele me respondeu: a solução já foi preparada pelo próprio Deus. Ele, Deus, se fez homem em Jesus Cristo e habitou entre nós. E ele me disse: Deus ama você. Então eu perguntei: por que ele me ama? Eu pensei que ele diria que Deus me amava porque eu era muito religioso, ou porque vim de uma família boa. Mas ele disse que Deus me amava porque ele me criou à sua imagem e semelhança. E ele me perguntou: você sabe qual é o verdadeiro milagre? E continuou: o verdadeiro milagre é que Deus quer mudar o seu coração. Conversamos durante toda a noite. E quando amanheceu, ele me perguntou: você acredita que Jesus está vivo? Eu respondi que sim. De acordo com a tradição islâmica, Deus o levou para o céu. Ele então me disse: se você acredita que ele está vivo, você pode falar com ele. E foi naquele dia que a minha vida mudou completamente. Eu abri meu coração para Jesus. Eu disse: Jesus, se o Senhor é essa pessoa de quem ele está me falando, por favor, venha para a minha vida e mude a minha vida. Naquele momento, eu não entendia muito sobre Jesus. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que foi o Espírito Santo de Deus que se moveu através de Jesus. E eu disse sim para ele, porque ele me amou primeiro. Isso não apenas transformou minha vida espiritual, mas também minha vida social. Fui rejeitado, tive que deixar a minha casa, fui preso e perseguido. Mas em tudo isso, Jesus sempre esteve comigo. Eu amava minha família, amava o meu pai, minha mãe e minha comunidade. Mas quando decidi seguir a Jesus, meu avô e meu pai me disseram: você não é mais um de nós. Eles realizaram o meu funeral, convidaram amigos e familiares, levaram um caixão ao cemitério declarando: nosso filho está morto. Fui considerado morto e sem família. Naquele momento, perguntei a Deus: ô Senhor, onde o Senhor está? Olha o que está acontecendo comigo, minha família me rejeita. Aí ouvi uma voz que me disse: você sabe onde está o seu túmulo, com seu nome gravado? Você sabe que aquele túmulo está vazio. E sabe de uma coisa? O meu túmulo está vazio. Aquilo foi muito impactante para mim. Comecei a estudar a Bíblia e conheci outros cristãos. E depois de um tempo, fui para uma conferência no Egito, onde me reuni com muitos líderes e pastores. Um pastor sudanês que se aproximou de mim começou a conversar e me perguntou de onde eu vinha. Contei-lhe onde eu tinha nascido e de onde eu tinha vindo. E aquele homem que estava em pé diante de mim começou a chorar. E então perguntei: por que você está chorando? Ele me disse: você se lembra de mim? Eu disse: não, eu nunca te vi antes. Então ele olhou bem nos meus olhos e disse: meu nome é Zacarias. Aquele momento eu fiquei extasiado. Zacarias, a quem eu quase matei um dia. De repente me lembrei dele e foi como se a cena voltasse à minha cabeça. A última vez que o vi, naquela noite escura, eu quase podia ouvir os gritos dele, mesmo que isso tivesse acontecido há 25 anos atrás. De repente comecei a lembrar do braço quebrado e das cicatrizes que causei nele. Naquele momento fui tomado por uma profunda vergonha. Eu era uma pessoa má, uma pessoa terrível, e pensei que ele fosse ser rude comigo. Mas Zacarias olhou novamente, direto nos meus olhos e disse: Yasser, pelo fato de você me odiar tanto, eu sempre orava por você.
Então ele abriu a sua Bíblia e no momento que abriu, vi que o meu nome estava escrito na primeira página. Eu o odiava, mas ele orava por mim. Naquele dia, Deus me disse: mesmo antes de você começar a pensar em mim, eu já pensava em você. Para amar aqueles que te odeiam, você precisa de alguém cujo nome é Jesus. O que podemos aprender com a história de Aser? Devemos orar por aqueles que são perseguidos, pedindo ao Senhor que os fortaleça de maneira especial, mas também orar por aqueles que nos perseguem. Zacarias colocou em prática o que a Bíblia ensina: amai e orai pelos vossos inimigos. Na maioria das vezes, não é fácil praticar o que a Bíblia nos ensina. Isso exige que tenhamos um fundamento sólido nas Escrituras e um relacionamento próximo com Jesus. Só assim conseguiremos superar as adversidades. Orar por aqueles que nos perseguem, amá-los e mostrar a eles quem é Jesus. Você tem sido perseguido por alguém? Talvez no seu emprego, na sua vizinhança, na sua própria família ou até mesmo na sua igreja. Ore por essa pessoa. Peça a Deus que coloque amor em seu coração e lhe dê oportunidade de ajudá-la. Assim como Aser, existem milhares de muçulmanos que perseguem cristãos porque acreditam sinceramente que estão servindo a Deus. Eles não conhecem quem Jesus realmente é, nem sabem que cristãos oram e jejuam. Ore por eles, para que o Senhor se revele a eles e os alcance, assim como fez com Aser. Lembre-se de Saulo, que foi um grande perseguidor da igreja, mas que um dia teve um encontro com Cristo e se tornou Paulo. Isso transbordou em sua vida e Deus o usou para ser um exemplo para milhares de cristãos. Ore pelos milhares de cristãos sudaneses que são perseguidos por muçulmanos, por países e pessoas que não têm a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Que possam haver crentes fiéis, assim como Zacarias, para amá-los, testemunhar de Jesus para eles. Você ouviu Conectando Histórias? Compartilhe essa história com alguém ainda essa semana.